Porra, aí eu tava também vendo uma parada, cara, meio bad trip. É porque assim, eu tô aqui fumando e eu lembrei que eu vi que teu cachorrinho morreu, cara. Pois é, cara. Morreu de um jeito meio. Qual que era? Ele comeu bituca de cigarro, né? Então, é até um fato. Eu não sou muito de falar de coisas. Eu sou aquele cara positivo que gosta de viver a vida em paz e tranquilo. Aham. Mas eu achei que eu deveria fazer um vídeo. Por quê? Porque eu ainda falei assim: não me importo nada, não estou falando mal de ninguém, eu estou só contando o que aconteceu com o meu cachorro. Então, o Speed, cachorro, né? o Speed, morava na casa da Silvana, passava tempos comigo, e a gente começou a ver que ele estava emagrecendo muito, né? E aí você fala assim, pô, mas o que acontecia? Quando levavam ele para fazer o xixi, descia e tal, e tinha um cantinho que ele gostava de ir, um cantinho meio escuro, e aí você deixa a corda aí, e, meu, você tá olhando, mas tá escuro, e era lá que a pessoa ia fumar e jogava lá. E aí não dava para ver. Aí você fala assim, pô, mas é negligente da tua parte também. Tem, existe, tá. Podia eu ir lá, como aconteceu. Depois que a gente descobriu, o Dudu desceu lá no local para olhar e tava lá, um monte. E ele é caçadorzinho, tal, não sei o que, ia lá e comia. Então eu quis fazer um vídeo para alertar que são cachorros que fazem isso. Eu não queria falar mal de ninguém, se bem que tem nas entrelinhas. Mas aconteceu isso, cara. Ele tinha 7 anos e... Que merda, né? Jeito escroto de morrer um bicho, né? Pois é, cara, porque ele estava sofrendo muito. E quando você vê um bicho que você ama sofrer é muito ruim, né, cara? Pelo que eu li lá, deu um negócio no estômago dele, daí ele não conseguia mais metabolizar proteína, né? Exatamente. E aí ele fazia o cocôzinho dele, ele, tipo assim, o que ele ingeria, ele soltava diarreia com sangue. Nossa. Entendeu? Então ele devia estar morrendo de dor também. Então, que merda. Mas Faz tempo isso? Não, cara, faz um mês agora. Faz um mesinho. Mas para mim o mais importante disso é que o Brasil passa por situações, e a gente fala de Brasil porque a gente vive aqui. Esse pré-julgamento do que porque assim, eu falei e dentro da minha página eu tive lá, sei lá, 1000 comentários falando da situação. Uhum. Aí quando você coloca num blog ou num vlog ou numa outra situação que o cara coloca lá, pô, coitado, perdeu o bicho e a gente sabe como é. A pessoa ela pode imaginar o que ela quiser. Se ela não for na fonte ou na raiz, ela não sabe o que aconteceu. Então eu até entrei para dar uma olhada para ver o tipo de absurdo. Teve gente que chegou a imaginar que era eu fumando, Entendi. eu jogava e ele comia. Nossa. Entendeu? Então é assim, é uma coisa que, aquilo que eu estava falando, a gente precisa ter um pouco mais de união como um todo. Independente da nossa crença ou da nossa... Né, como foi... Eu tive uma... Eu fui num podcast outro dia e falei de alguma coisa e assim, você vê uns 10 comentários falando assim, pô, que legal, não conhecia essa parte do Rubinho, puta, humilde e tal. E aí, dentro desses mesmos comentários, estava lá alguém falando assim, lá, dá para ver, Eterno Segundo, tá no comentário, dá para ver. E aí você vê que a pessoa tem todo o direito de não gostar de você, mas não tem nada a ver com o contexto da parada que todo mundo tá falando. Tá todo mundo falando daquilo. Então o cara nem viu e ele só julgou. Mas entendeu? isso é normal, na verdade, na internet, infelizmente. Então, mas é normal, mas essa a desunião, né? Como é que a gente ensina nossos filhos a poderem participar sem o pré-julgamento? Porque a fofoca, ela existe. Aí você chega e tal, mas é verdade? Não sei. Então não propaga. Não tem muito o que fazer. Você, né? Nos Estados Unidos tem um movimento desse, assim, de gente que procura um pouco mais a fonte para poder contar exatamente o que é. Né? Então, é muito, muito doido isso, porque... Como é que tu lida com redes sociais hoje em dia, cara? Tu é ativaço lá? Porque assim, sei que você produz conteúdo, mas tirando produzir conteúdo, tu tá lá ativamente? Tu falou que não tanto, talvez mais ultimamente na DM do Instagram lá, porque tem surgido coisas e tal. Eu tenho Mas tu participado que mais. lida com todas as tuas redes e tal? Todo.
né? Eu gosto de... Sou eu que coloco, eu que posto, ninguém entra, ninguém tem meu código para postar por mim. Por quê? Porque eu acho que é uma coisa muito pessoal. É uma coisa que a pessoa entra lá, ela sabe assim, bom, o Rubinho tá na live, ele tá na live. Acabou de postar um stories, foi 32 minutos atrás, então foi ele que postou. Eu gosto desse tipo de relacionamento, né? Eu gosto de... eu acho importante que a pessoa tenha esse feedback comigo. Eu sempre falei, eu prefiro ter menos gente seguindo, mas os que estão lá estão por uma razão. Porque às vezes o cara ele cria um outro perfil só para xingar o outro, né? O cara não tem nem publicação, nem nada. É um covarde, né? No final é um cara que assim, se tivesse sentado na tua frente, ele talvez não teria essa coragem de fazer. Então, vai por uma rede social. Mas eu lido super bem com tudo isso. Eu fui um dos precursores de Twitter lá no passado. E... Tu viu ele se tornar uma merda, né? Não, eu sou daquela época que tinha 40 caracteres. Era uma coisa... Era meio diferente, mas você tinha que reduzir. Puta, você ficar tirando um ponto, você fazia um negócio. Mas era uma época que foi divertida. E quando surgiu o Instagram, ele meio que cortou todo o resto dos meus negócios. Então você fala assim, mas você não tem as outras? Eu tenho todas e olho, mas eu escrevo mesmo no Instagram. Então o Facebook, o próprio hoje chama X, né? Uhum. Eu entro de vez em quando para ver. Tal. Esse daí eu leio muito mais do que eu falo. Acho que em todas, tirando o YouTube, eu leio muito mais do que eu falo nessas outras redes aí, porque o meu pensamento é, porra, se for pra falar uma parada que eu tô pensando, eu posso falar aqui, pô. Por que eu vou falar ali onde eu sei que os caras já estão inclinados a entender errado? Né? Os caras já entendem errado quando eu falo aqui de uma ideia completa, imagina uma ideia que é meio limitada pelo tempo. Eu gosto, assim, quando eu posto alguma frase, eu tenho certeza que eu sou aquilo, ou eu faço aquilo. Uhum. Porque o que você mais vê é alguém falando alguma coisa, pô, bom dia, que você se motive dia a dia, você vai ver o cara tá puto, ou tá fazendo alguma... Tudo bem, uma hora sim, mas o cara é daquele jeito. Então ele não né? Eu, por exemplo, hoje, eu adoro ver no YouTube o Cortella. Uhum. É um cara que me motiva. São frases que são usadas que vão te motivando, né? Então, como é que é o dia a dia? O que é realmente viver? O viver é você poder entender que a qualquer hora pode acabar e que você tem que viver hoje como se fosse o último momento. Então, você se doar a poder ter essa união. Então, cara, tem um filho meu tá na Europa, o outro tá trabalhando no interior. Mas vou encontrar com o do interior logo mais. Semana que vem vou estar com o da Europa. Para mim, isso é felicidade. Para mim, a todo momento eu me pergunto, estou eu feliz agora, aqui nesse momento? Quando eu aceitei vir para cá, é porque eu me coloquei aqui e falei, vou estar feliz lá. Já fui outras vezes, foi divertido, fui bem tratado, tem respeito, me divirto um montão. Então, você se coloca nessa posição. Estou, sim, feliz nesse momento.